Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e na aula de hoje nós vamos falar sobre algumas razões especiais. Então vamos conhecer essas razões especiais? A primeira razão especial que a gente tem aqui é a velocidade média. Então, olha só, Felipe Massa, vencedor do GP Brasil 2006 e 2008. O piloto brasileiro Felipe Massa triunfou no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em 2006. Ele foi o quinto brasileiro a conquistar a primeira colocação em pistas brasileiras. Felipe Massa conquistou a vitória no GP Brasil 2006 com a velocidade média de 199,732 km por hora e foi o terceiro colocado na classificação final do Campeonato Mundial. De 2006, no GP Brasil 2008, chegou ao primeiro lugar, com velocidade média de 194,885 km por hora e foi o segundo colocado na classificação final do Campeonato Mundial de 2008. Essas informações aí obtidas na New Super, próximos eventos esportes a motor. Beleza? Então, olha só, denomina-se velocidade média a razão entre a distância total percorrida e o tempo gasto para percorrê-lo. Lembrando que a razão aqui na matemática ela é a divisão. Então, a divisão da distância total percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Beleza? Então, podemos escrever assim. Velocidade média vai ser igual à divisão da distância percorrida pelo tempo gasto. Beleza? Essa aí seria uma das nossas razões especiais da aula de hoje, que é a velocidade média, tá bom? Vamos aqui para um exemplo. Um trem percorreu a distância de 453 km em 6 horas. Qual foi a velocidade média do trem nesse percurso? Olha só, lembra que a velocidade média ela vai ser a distância percorrida pelo tempo gasto. Então, eu vou deixar aqui V para representar a velocidade média. A distância percorrida, ele falou para a gente que foi de 453 quilômetros. 453 quilômetros. E o tempo gasto foi de 6 horas. Então, quando a gente fizer aqui a divisão de 453 por 6, nós vamos saber qual foi a velocidade média desse trem. Então, vamos dividir 453 por 6. Temos a divisão aqui, 45 por 6. Então, 7, já que 7 vezes 6 é 42. Subtraindo, vai sobrar aqui 3, baixa esse outro 3, temos aqui 33, que vai ser dividido por 6, 33 por 6, 5, já que 5 vezes 6 é 30, sobra 3. Vamos colocar uma vírgula, vai para 30. 30 dividido para 6, 5 vai dar exatamente 30, sobra 0. Então, a velocidade média foi de 75,5. Olha a divisão, não foi quilômetros por hora, então quilômetros por hora. Beleza? Então, essa aí foi a velocidade média do trem nesse percurso de 75,5 km por hora. Lembrando que aqui vai dar uma média de velocidade. Logicamente, vai ter momentos que ele vai estar mais rápido, a depender da velocidade máxima que ele pode atingir, e vai ter outras vezes que ele está mais lento, principalmente quando ele vai passar por curvas ou quando ele precisa parar em alguma estação, que ele vai desacelerar. Mas, no geral, quando você pega a média, é isso que a gente tem, uma velocidade média, certinho? E aqui vamos falar também sobre uma razão muito importante, que é a escala. Olha só, uma das aplicações da ideia de razão entre duas grandezas encontra-se na escala de redução e na escala de ampliação, conhecidas simplesmente como escala. Profissionais de diversas áreas usam uma determinada escala de redução, por exemplo, ao construir maquete de um prédio, fazer a planta de um imóvel
ou desenhar um novo modelo de carro. Denomina-se escala de um desenho a razão entre o comprimento considerado nele e o correspondente comprimento real, medidos com a mesma unidade. Em geral, utilizamos as medidas em centímetro para determinar uma escala. Aqui a gente tem uma imagem, ó. A escala de ampliação é o dado importante em análises científicas. Na foto, a bactéria está aqui com um aumento aproximado de 14.160 vezes. Aqui foi colorido artificialmente, tá, pessoal? Então, aqui já é mais uma aplicação da escala, tá bom? Então, pelo que a gente viu no texto, a escala ela pode ser dada pela seguinte maneira. A escala vai ser o comprimento no desenho dividido pelo comprimento real, né? Claro que do outro lado, essa escala é a razão da escala que você vai obter, tá? Vamos ver isso melhor nessa situação, ó. No mapa, vemos que a escala é de 1 para 50 milhões, né? Tem aqui, ó, escala em quilômetros, de 1 para 50 milhões. Aí, olha só, a distância entre duas cidades A é de 6 centímetros, né? A distância entre duas cidades é de 6 centímetros. Sabendo a escala e a distância no mapa, qual é a distância real entre as cidades? Veja só, então a gente vai usar o seguinte, a escala aqui vai ser igual ao comprimento no desenho e o comprimento real. Ele não está falando para a gente que a escala é essa? Então, ó, 1 sobre 50 milhões, que vai ser igual ao comprimento no desenho, ele falou que é de 6 centímetros. Então, 1 para 6, e o comprimento real dividindo aqui, ó, que a gente não sabe, que a gente quer saber o comprimento real, é x. Fazemos aqui uma multiplicação cruzada, né, como se fosse aqui 1/2 pelos extremos. E aí, nós vamos ter o seguinte, né? Veja só, 1 vezes x é x e 50 milhões vezes 6. Vamos ter aqui o valor de 300 milhões de centímetros, tá bom, pessoal? E aí, transformando esses centímetros para quilômetros, nós vamos ter aqui 3.000 quilômetros. Então, nesse mapa, como ele foi feito numa escala, nós podemos saber a distância real, né, de duas localidades, somente usando aqui essa razão especial que é a escala. Então, você mede aqui com uma régua, deu 10 centímetros, substitui aqui na escala e descobre qual é a distância real. No nosso exemplo foi de 6 centímetros, então 6 centímetros aqui representa uma distância de 3.000 quilômetros. E se você quiser ainda, né, facilitar um pouco para você, você pode pegar esses 3.000 quilômetros e dividir por 6. E o que é que está acontecendo? 3.000 dividido por 6 é igual a 500 quilômetros. Isso quer dizer o quê? Que a cada 1 centímetro ele vai representar 500 quilômetros. E aí, basicamente, você não precisa fazer mais nenhuma escala, digamos assim, né? Por mais que seja uma escala. Mas se deu 10 centímetros e 1 você viu que é 500, então 10 vezes 500. E aí já facilita bem os seus cálculos, tá bom? Vamos aqui então para o nosso primeiro exercício. Olha só. Um automóvel percorreu uma distância de 455 km em 7 horas. Qual foi a velocidade média desse automóvel nesse percurso? Lembrando que, quando a gente for calcular aqui, a velocidade média, ela é a divisão da distância percorrida pelo tempo. Então, nós vamos ter que a distância é 455 e o tempo foi de 7 horas. Então, vai ser essa divisão aqui. Vamos dividir 455. Lembrando que aqui é quilômetros e aqui é horas. Dividido por 7. 45 por 7, 6, que vai dar aqui, já que 6 vezes 6 é 36, 6 vezes 7, 42. Sobra 3, baixa o 5. 35 dividido para 7 é 5. Portanto, a velocidade média vai ser de 65. Olha a divisão, foi de quilômetros por, né, dividido por hora.
Portanto, a velocidade média desse automóvel foi de 65 km por hora. Tranquilo? Vamos para o nosso exercício de número 2. Olha só. Leia as informações. A distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A luz do Sol, para atingir a Terra, leva em torno de 500 segundos. Letra A. Qual é a velocidade da luz no vácuo? Lembrando que o espaço ele é um vácuo, né? Então, com essas informações, nós podemos aqui calcular a velocidade da luz. Lembrando que velocidade média ela vai ser a distância pelo tempo. Tivemos aqui que a distância, uma distância grande, né? Logicamente é da Terra ao Sol. 150 milhões de quilômetros, com um tempo aí de 500 segundos, né? O tempo que ela demora a chegar na Terra. Podemos logo aqui dividir por 100 para facilitar, tirando esses zeros. E aí a divisão que a gente tem que fazer fica já um pouco menor, né? Dividir essa parte aqui de cima, que seria 1.500.000 por 5. Então vamos dividir. 15 por 5 é 3. E aí tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 2, 3, 4, 5 zeros. A divisão foi de quilômetros por segundo. Então, podemos dizer aqui, com esses cálculos, que a velocidade da luz ela vai ser de 300.000 quilômetros por segundo, tá bom, pessoal? E olha aqui que ele pergunta, também na letra B, quantos minutos a luz do Sol leva para chegar à Terra, tá? Ele não colocou aqui esse valor em segundos, então só transforma ele em minutos. Vamos dividir aqui, ó, o 500 por 60, né? Já que a cada 60 segundos a gente tem 1 minuto. Então pode simplificar aqui e fica uma divisão de 50 por 6. 8 vezes 6 vai dar para a gente 48. Sobra 2. Então vamos colocar uma vírgula, tá bom? Vai para 20. Vezes 3, 18, sobra 2. Então aqui vai dar uma dízima, né? Então podemos dizer aqui como resposta que é aproximadamente um pouco mais, né, que 8 minutos. 8 minutos e alguns segundos, tá bom? No caso aqui, como sobrou 2 nessa divisão, e a gente tinha dividido por 10 no início, então 2 vezes 10 é 20. Portanto, demora para essa luz chegar na Terra cerca de 8 minutos e 20 segundos, beleza? E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado bastante e até uma próxima aula. Tchau, tchau!